Olá, olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos assiste. Eu sou o professor Anderson Clayton Dias Batista, também chamado como Anderson Batista, professor de Direito Administrativo. Hoje, atualmente eu sou juiz de Direito no estado do Mato Grosso, no Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, e tratarei com os senhores e as senhoras o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Lei 10.261. No nosso primeiro bloco, nós temos uma introdução ao Estatuto, para que os senhores possam conhecer o Estatuto, as suas peculiaridades, e no nosso segundo bloco e seguintes, nós analisaremos os artigos específicos do Estatuto. Peço a compreensão dos senhores que há necessidade de fazer essa introdução inicial, para que a gente possa compreender, então, a estrutura do Estatuto, a sua finalidade e a quem se aplica, tá ok? Vamos lá, então. Dando início à nossa aula de hoje, trataremos com relação à natureza jurídica da Lei 10.261 de 1968. Chama a atenção dos senhores para o ano de publicação dessa lei. Essa lei foi publicada em 1968. A nossa atual Constituição Federal ela é de 1988, ou seja, a Lei 10.261 foi publicada 20 anos antes da atual Constituição, seguindo parâmetros da Constituição antiga, a anterior Constituição brasileira. Nesse sentido, durante o nosso curso, eu trarei algumas observações em relação à nossa lei, a Lei 10.261, que estão de maneira que são incompatíveis com a atual Constituição, justamente por ter sido publicada na época da Constituição anterior. Então, dando início, essa lei foi publicada em 1968 como uma lei ordinária, ou seja, existem algumas espécies de leis no Brasil. Leis complementar, leis ordinárias. O que diferencia, na essência, as duas? Lei complementar, ela tem previsão na própria Constituição que estabelece que alguns temas serão tratados por lei complementar. Quando a Constituição não diz nada, segue a regra geral e todo e qualquer tema poderá ser tratado por lei ordinária. Sendo assim, em 1968, a Lei 10.261 foi publicada como uma lei ordinária. Porém, a Constituição do Estado de São Paulo, em 1989, trouxe, no seu artigo 23, nos nossos slides a seguir, que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Tudo bem. Para fins desses artigos, consideram-se complementares. Vamos para o nosso tópico 1, a Lei de Organização Judiciária, a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei da Procuradoria-Geral do Estado, a Lei da Defensoria Pública, a Lei da Polícia Civil, a Lei da Polícia Militar e segue outras carreiras. Ou seja, a Constituição Paulista trouxe que determinadas carreiras, determinados poderes serão regidos por uma lei complementar. Por exemplo, a lei do Ministério Público do Estado de São Paulo, com a Constituição de 89, deve ser tratada por lei complementar. O nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civil, de maneira geral, foi tratado, à época, como uma lei ordinária. Porém, a nossa Constituição Estadual, atualmente, ela exige uma lei complementar. O que eu quero trazer com isso para os senhores? Hoje, toda e qualquer alteração, vai retirar um artigo, vai acrescentar um artigo novo no seu estatuto. Toda alteração que é realizada no estatuto é por lei complementar, em que pese na sua publicação, à época, foi editada como lei ordinária. E por que eu chamo a atenção? Porque os senhores estarão lendo o seu estatuto para fins da prova e verificarão que é uma lei ordinária, mas que tem emendas, supressão de artigo, incremento de novos artigos, através de uma lei complementar. E por que isso? Porque atualmente a Constituição do Estado de São Paulo exige que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo realizado por lei complementar. Perfeita a introdução, então? Seguindo. Para quem que se aplica a Lei 10.261? A quem se destina essa lei? Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Vejam, a lei diz Estatuto dos Servidores Públicos. Quem é esse servidor? É o mesmo que funcionário público? É o mesmo que agente público, que agente político? Vamos rapidamente, então, conceituar quem que é esse chamado servidor público, tá joia? A doutrina, de maneira geral, classifica
de modo genérico, a figura do agente público. Aquela classificação antiga que muita gente utiliza na prática como funcionário público, essa terminologia não é tecnicamente adequada. Ela é usualmente utilizada, porém ela não é a mais adequada. Isso porque ela remete à antiga Constituição, que não está de acordo com a nossa atual Constituição Federal. Então, por exemplo, no seu Código Penal, se você olhar um Código Penal, no artigo 327, ele traz o conceito de funcionário público. Por que essa nomenclatura? Porque o Código Penal atual foi publicado em 1940, antes da Constituição de 88. Então, o termo agente público é um termo genérico que engloba todas as suas espécies de agente público. E quais são essas espécies? A primeira espécie é o chamado agente político. Agentes políticos são aqueles que exercem poderes, ou seja, os membros do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, os seus auxiliares imediatos, ministros, secretários estaduais, secretários municipais. Quem mais é agente político? Os membros do Poder Legislativo, senadores da República, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Esses são os membros do Poder Legislativo. E o Supremo Tribunal Federal compreende que membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público também são agentes políticos, exercem poder, tá joia? Esses agentes políticos têm por características, eles são estatutários, existe uma lei própria que rege essa carreira, as suas competências estão fixadas expressamente na Constituição, eles possuem regras específicas que os diferem dos servidores, vamos tratar de servidores comuns, tá joia? São investidos nos cargos, normalmente por meios de eleição, por exemplo, presidente da República, deputado federal e daí por diante. Há agentes políticos que ingressam nos seus cargos por concurso público, como um juiz, por exemplo, e eles não possuem hierarquia, tá joia? Um membro do Poder Judiciário não é subordinado hierarquicamente a um membro do Poder Legislativo, a um membro do Poder Executivo, eles estão no topo da carreira de cada um desses poderes. Esses são os agentes políticos. Além de agentes políticos, existem chamados agentes administrativos, aqui interessa para a gente. Esses agentes administrativos subdividem-se em 3 espécies. Os chamados servidores públicos, ou seja, a Lei 10.261, ela trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, aqui que nos interessa. E esse servidor público, qual é a sua característica? Ele é titular de um cargo público, ele possui um cargo, ele tem estabilidade no serviço público. E agora que nos interessa mais ainda, ele tem um regime jurídico único, um regime jurídico próprio. O servidor público, os seus direitos, as suas garantias não estão previstas na CLT, como um servidor da iniciativa privada, um servidor comum. O servidor público, ele tem uma lei específica que vai reger a sua carreira. Então, onde que eu vou descobrir quais são os meus direitos de férias, de indenizações, de auxílios, de proibições, de deveres, na sua lei orgânica específica, que no nosso caso é a Lei 10.261, a Lei do Servidor Público do Estado Civil do Estado de São Paulo. Perfeito? Ainda como espécie de agente administrativo, os empregados públicos, esses possuem emprego, não têm estabilidade e são regidos pela CLT, como, por exemplo, um empregado público é aquele que trabalha numa Petrobras. Ele não tem estabilidade, ele é regido pela CLT, ou seja, essas garantias, os seus direitos, eu não tenho uma lei específica aos agentes da Petrobras, eu busco na CLT. E uma terceira subespécie de agente administrativo são os chamados servidores temporários. O que é isso? Imagine uma situação transitória em que a administração pública contrata algumas pessoas para prestar um exercício de alguma determinada atividade. Encerrado esse prazo, essa pessoa perde o vínculo com a administração pública. Exemplo clássico, eu quero fazer um censo. Vamos fazer um censo no Brasil todo. O IBGE contrata um pessoal como censeador por um prazo de 6 meses. Essa pessoa desempenha aquela atividade como censeador, encerrou o prazo de 3 meses, perde o vínculo com a administração pública. É o chamado servidor temporário. Ele não tem cargo, ele não tem emprego, ele tem uma função pública. Tá joia? Seguindo ainda, há os chamados agentes honoríficos, é aqueles que, por sua condição cívica, honorabilidade ou capacidade profissional, são convocados a atuar
em colaboração com a administração pública, como, por exemplo, nós temos os jurados num tribunal do júri, que compõem o conselho de sentença, os mesários em uma eleição, então aqueles que forem convocados a trabalhar em uma eleição são denominados como agentes honoríficos, os membros de conselhos tutelares e assim por diante. Desempenham uma função transitória, não remunerada, tá joia? Muitas das vezes, e são então catalogados como agentes honoríficos. Finalizando, aos chamados agentes delegados, como, por exemplo, particulares que recebem uma delegação da administração pública para desempenhar uma determinada atividade. Exemplo, a prestação de um serviço público. Eu concedo, eu faço uma delegação para uma concessionária administrar e operar, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, ou seja, é um agente delegado. E, por fim, os agentes credenciados, em que particulares, então, se credenciam perante a administração pública para desempenhar uma determinada atividade. Desempenhou aquela atividade, esse credenciamento perde a sua validade. Exemplo, um artista que a administração pública o credencia para representar o Brasil em um órgão internacional, um professor de matemática conceituado em uma universidade pública, que se credencia perante a administração pública federal para representar o Brasil na comunidade internacional, em uma feira internacional, ou assim por diante. São os agentes credenciados. Então, para nós, o que nos interessa? Estamos tratando dos servidores públicos, dentro desse rol gigantesco dos chamados agentes públicos, tá ok? Seguindo, qual que é a estrutura da nossa lei, a Lei 10.261? Então, ela é dividida em alguns títulos. No seu primeiro título, ela trata das disposições preliminares, dos artigos 1º ao artigo 10. Título 2, do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. Título 3, da promoção. Título 4, dos direitos e das vantagens de ordem pecuniária. Título 5, dos direitos e vantagens em geral, férias, licenças, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria, assistência e direito de petição. Título 6, os deveres, as proibições e as responsabilidades. Esse título 6 é aquele que normalmente é o mais cobrado em prova, tá joia? A banca normalmente quer saber o que o servidor tem por dever, tem que respeitar, ou seja, que se ele praticar, ele incorre em uma proibição, em uma eventual infração, e a responsabilidade por esse ato praticado. Então, esse título 6, ele é muito cobrado em prova. O título 7 também é muito exigido em prova. Ele trata das penalidades, então eu tenho deveres e proibições no título 6. E o título 7, quais são as sanções, as penalidades que esse servidor está sujeito se ele descumprir aqueles deveres, aquelas proibições. Há ainda a extinção da punibilidade, ou seja, o Estado tem um lapso temporal para aplicar uma sanção naquele servidor, não observado esse lapso temporal, extingue a punibilidade, e providências preliminares. E o título 8, o procedimento disciplinar, ou seja, como que eu vou apurar e aplicar a sanção eventualmente em um servidor. E o final, as disposições finais do artigo 322 a 324. Então essa é a estrutura da nossa Lei 10.261. Terminando, nosso artigo 1º diz o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Vejam, a lei é de 61. A própria lei trata a nomenclatura funcionário público, que tecnicamente não é hoje a mais adequada. Hoje o correto é falar servidor público. Porém, se vier na sua prova a nomenclatura funcionário público, compreende que ele está seguindo a redação da lei. Então a lei traz essas duas redações, porque eu relembro, ela é anterior à nossa Constituição de 88. E o parágrafo único diz que as suas disposições, exceto as que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 poderes do Estado, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e aos do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, essa lei, ela é uma lei genérica. Não há nenhum impedimento de outras carreiras terem leis, estatutos específicos. Por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo possui um estatuto próprio para os seus servidores públicos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo possui um estatuto próprio para os seus servidores, seus militares. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um estatuto próprio para os seus agentes policiais. Não tem nenhum problema. Se essas leis próprias, a lei do Ministério Público, a lei da Polícia Civil, a lei da Polícia Militar,
for omissa em algum ponto, não tratar de algum ponto, onde que eu vou buscar uma previsão legal para suprir essa omissão? Eu busco na Lei 10.261, que é a lei genérica aplicável a todo e qualquer agente público civil do Estado de São Paulo. Perfeito, então? Então, essa lei, ela se aplica a todos os servidores públicos civis do Estado de São Paulo, havendo omissão em leis próprias, como o Estatuto da Polícia Civil, o Estatuto do Ministério Público, ou outras leis de carreira dos civis, eu busco suprir essa omissão na Lei 10.261, que trata dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo. Perfeito? Então, esse primeiro bloco a gente traz essa introdução para a gente entender, compreender a quem se destina a Lei 10.261, a sua estrutura, e nos próximos blocos nós vamos atacar os artigos específicos, aqueles que mais são exigidos na sua prova. Tá joia? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.